Se você quer utilizar o Kotlin multiplataforma hoje no seu projeto em produção e sem ter a necessidade de se preocupar com a parte de UI, que é o KMP Compose, e aproveitar mesmo assim todos os recursos que ela pode te fornecer, vem comigo que eu vou estar te explicando nesse vídeo. Eu sou o Rods do Codando TV, eu vou pedir para você se inscrever ao canal, deixa o seu like, compartilhe o vídeo se ele te ajudou de alguma forma. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade do Discord, seja para acompanhar os conteúdos e nossas conversas, ou participar do nosso time de criadores de conteúdo do Codando TV e fazer vídeos aqui no Codando, seja muito bem-vindo, tá? O link está na descrição. E esse vídeo eu vou estar utilizando como um teste, então vocês vão estar me ajudando de alguma forma, que eu vou palestrar, caso vocês não saibam, provavelmente eu já palestrei pela data que eu divulguei esse vídeo, no DevFest Cerrado em 2023. Então, para treinar os slides, eu resolvi fazer um vídeo e também dar oportunidade para todos, que talvez nem todo mundo consiga ver presencialmente esse evento, então fica uma palhinha ali do vídeo. Explicando para vocês, antes de começar de maneira oficial, eu vou estar literalmente treinando os slides, então é um pouquinho diferente do que normalmente eu faço aqui no YouTube, só que dá para dar uma compensada para vocês. Como no evento eu não posso mostrar um pouco o código, nem muito mão na massa ali, no final, então fica aí, no final eu vou estar mostrando uma mão na massa ali no rock and roll no código um pouquinho, beleza? Vou estar apresentando para vocês como utilizar o Kotlin multiplataforma de maneira inteligente. Isso é uma proposta que vocês podem estar utilizando no projeto de vocês, avaliarem se é factível ou não, dependendo do cenário, tá? Meu nome é Rods, ou pode me chamar de Rodrigo Viana, e eu vou estar iniciando aqui com a minha proposta. Mas antes de mostrar para vocês qual é a proposta, o que é o Kotlin multiplataforma, né? Se você tá numa bolha muito fechada, ainda não sabe o que é o Kotlin multiplataforma, ou ainda não viu nenhuma treta entre Flutter e Kotlin multiplataforma, eu vou te ajudar um pouquinho dando um resumo, tá? O Kotlin multiplataforma, ela utiliza a linguagem do Kotlin, que agora eu não vou lembrar a data, que, enfim, esqueci, mas é oficial para o desenvolvimento Android há muitos anos mesmo, e ela tem como proposta funcionar desenvolvimento tanto para Android quanto para iOS. E para web, para desktop, eu não vou entrar em outros setores, eu vou focar muito em desenvolvimento mobile, tá? E toda essa integração do Kotlin multiplataforma, ela fica meio que homogênea, tendo tanto a parte de UI quanto a parte de bibliotecas e de, digamos, interfaces e módulos separados. Vai ficar um pouquinho mais claro. Então, como eu falei agora há pouco, o Kotlin multiplataforma é uma ferramenta poderosa que pode compartilhar código. Então, o objetivo, além de funcionar em várias plataformas, é o próprio Kotlin multiplataforma, conhecido como KMP, utilizar esse tipo de estratégia para o compartilhamento de código seja utilizado, por exemplo, interfaces ou coisas do gênero, tanto para Android e para iOS, tá no único módulo isolado e sendo reaproveitado para estar utilizando, ajudando em eficiência e outros pontos também. E colocando na prática no mundo mais corporativo, qual o benefício que a empresa, né? Porque uma coisa a gente pode utilizar nos nossos estudos, o KMP. A gente pode fazer alguns samples para estudar ou entender uma tecnologia. Mas para a empresa, qual seria o benefício disso, né? O que ela utilizaria, qual seria o argumento que, se você quiser levar para a sua empresa hoje, ela falaria assim, putz, vamos mudar a chavinha, vamos todo mundo para isso e vamos embora. O tempo acaba reduzindo bastante, a manutenção reduz também, porque se você tem um exemplo, né? Se você tem uma requisição, que você vai bater uma requisição para buscar algo, sei lá, buscar uma lista de categorias. Você vai ter que, hoje, uma realidade para quem trabalha com nativo, tanto o desenvolvimento Android quanto o iOS, eles criam as suas classes, seus repositórios, independente da arquitetura, não vou entrar no mérito, mas eles criam as suas classes que vão consumir um endpoint REST. E eles são isolados. E nesses pontos que são isolados, eles vão ter que repetir de novo. Então vai ter um /categories e um /categories. Isso vale também para os modelos. Então, se o modelo vai receber um ID, um texto, uma descrição, vai ter dois modelos, um no Android e um no iOS. Mas qual é o problema disso se a gente for pensar em escalabilidade, né? Que talvez seja o maior problema quando a gente começa a pensar em tecnologias novas. É que se esse objeto, pegando um cenário bem simples, mas ele começa a escalar e vira um objeto gigante, pode começar a ter divergências, ou até nome diferente. Então, por exemplo, no Android pode ser text e no iOS pode ser texto. Sei lá, alguém colocou lá em português sem querer. Mas aí já foi. E se o back-end, por exemplo, já foi trabalhado no BFF, ou você está trabalhando num projeto legado, isso acaba já gerando complicações, já fica meio engessado. Aí se tiver BFF, seu back-end vai ter que pensar uma forma para jogar para Android, jogar para iOS, ou se você corrigir, tu fala assim, não, Rodrigo, é só corrigir.
Putz, mas também tem a retrocompatibilidade, aí o back-end vai ter que tratar a versão pegando em um user agent da vida, ou no header, seja qual composição você coloca no seu projeto, para saber, nossa, a partir dessa versão, o que é texto virou text, então eu vou retornar isso. Então, é muita complicação que acaba gerando, né? Então, esse tipo de manutenção, fora também na parte de interfaces, que é muito importante, contratos, né? Eu tenho um contrato que eu preciso lavar um carro, pintar um carro e desenhar um carro, que seja. Isso pode acontecer tanto para Android como para iOS. Isso aqui é uma coesão, isso não vai mudar. Isso também ajuda bastante na padronização e fomenta muito esse compartilhamento de código único para você estar utilizando em vários tipos de segmentos, tá? Fora que, obviamente, se o time tiver já com uma expertise, né? Lembrando, qualquer tecnologia em sã consciência que é nova vai gerar um gráfico de demora nas primeiras demandas, mas a tendência é que o tempo reduza. Então, se o tempo reduza e a manutenção também reduz, o custo para a empresa diminui. Isso é um benefício também para a empresa e não só para nós desenvolvedores. Só que o quadro multiplataforma, ele talvez não fique tão claro na prática, mas ele é muito grande, ele tem muitas variantes ali que a gente pode estar explorando, né? Primeiro, eu trouxe só 3 casos aqui, mas de repente você pensa em outras possibilidades e tudo mais, você pode perguntar depois, até pra gente bater um papo aqui e discutir. Mas o primeiro deles é o mais simples possível. Você pode ter um módulo KMP, que você vai ter as suas interfaces. Interfaces não são de UI, são um tipo de interfaces de contratos, que eu tô falando, que foi o exemplo agora que eu dei. Talvez não tenha sido muito bom, que eu sou meio ruim às vezes para dar um evento, mas eu tento simplificar os exemplos. Ou heranças, ou modelos, que funcionam tanto para Android quanto para iOS. Isso é a maneira mais tranquila do mundo. Dá para você fazer isso hoje no seu projeto. Criar no Android Studio, por exemplo, que tem já o plugin, tudo bonitinho ali. Um módulo de KMP, criar um modelo, gerar já esse artefato e já disponibilizar tanto para Android para iOS, que essa parte de integração é muito tranquila, é um import, tem as suas características do X Framework e tudo mais na parte do iOS, mas nada que a documentação ali não te ajude para estar evoluindo, né? O outro cenário, que é a proposta que eu vou estar trazendo, são bibliotecas para o uso REST. Então, desde que a gente trabalha com Android, desde quando nasceu o Android, fora casos específicos de aplicativos offline, em algum momento você vai ter que bater em REST. Eu tô falando do REST só para simplificar o protocolo, né? Mas em algum momento você vai ter que bater um API. Se isso é tão comum, por que a gente precisa ficar toda hora duplicando, né? Então, a proposta que eu vou estar mostrando para vocês com bastante detalhe é focada nesse item 2, que você pode utilizar o Kotlin multiplataforma, o KMP, como uma biblioteca REST para você estar utilizando no seu projeto e tá otimizando muito o desenvolvimento. E até se você quiser criar regras ou mapeamentos, os mappers assim, né, de objeto de response para objeto da aplicação e ainda fazer regras nisso. Eu sei que regras, dependendo do nível, caso você já esteja pensando, tem que ficar no back-end, isso tudo bem, tranquilo, mas tem cenários que você não consegue fugir muito de algumas características que são algumas peculiaridades que acabam até compondo como regras no próprio mobile. Em vez de duplicar tanto para Android e para iOS, e dependendo de um alinhamento muito grande, uma sincronia, uma sintonia muito grande dos desenvolvedores Android já estar bem casado, ou até uma documentação mais robusta, para justamente estar equalizado, essa proposta ajuda a unificar isso, beleza? E a criação de telas com Compose não vai ser o foco dessa apresentação. Foi divulgado já que o Kotlin multiplataforma está estável. Então tudo que eu vou estar mostrando para vocês será na parte de estável, então já vai estar na parte profissional que já estou atuando e vai ser disponibilizado para produção. E o KMP Compose eu coloco só um asterisco, acabei não colocando no slide, mas o asterisco é que na parte de iOS ainda está em alfa. Então fica a critério para vocês, para o seu time de arquitetura, para a sua empresa, colocar esse risco numa balança para ver se é válido ou não ainda já também começar a trabalhar ou galgar com KMP Compose, tanto para Android quanto para iOS. Desafios e limitações do Kotlin multiplataforma que eu acabei passando aqui na minha experiência, eu queria trazer um pouco para vocês, tá? Depende da plataforma, né? Alguns recursos dependem do tratamento especial para cada plataforma. Eu já vou estar explicando lá no código, vai estar um pouco mais para baixo, mas é comum vocês, quando forem dar uma lida em KMP, vocês verem um módulo chamado Shared. Dentro desse módulo Shared, ele vai ter 3 módulos. O Common Main, se não falar a memória, o Common Android e o Common iOS. O Common Main, ele basicamente vai ser as classes que
tanto o Android como o Android e como o iOS vão enxergar. Só que tem uma característica que você vai utilizar um expected, que significa o quê? Eu espero que alguém implemente isso. Então, se eu vou colocar essa aplicação é debuggable, por exemplo, está em modo debug, isso é bem comum. Você vai ter um expected no seu módulo como main, colocando eu espero que alguém dos meus outros módulos responda essa minha pergunta. Aí, tanto no Android quanto no iOS, você tem que colocar as características. No Android é build config.debug e no iOS tem que usar o plataforma do próprio UIKit.isDebugBinary, se não falar a memória. Mas esse é só um exemplo, tá? Mas isso você sempre vai acabar passando várias vezes, seja para alguns tratamentos de bibliotecas específicas, seja também no próprio build Gradle de dependências. Então isso aí é uma dor que você vai acabar tendo, tá? Complexidade de configuração. Se você for configurar de maneira mais básica ali, tu não vai ter complexidade nenhuma. O problema é que talvez, e muito provavelmente vai acontecer, no mundo mais real, você trabalhar com um monte de características para iOS e para Android. E algumas bibliotecas não vão ser iguais. Tem algumas que são homogêneas ali e vai ficar num source set, que eu também vou estar mostrando mais à frente, para a parte do Kotlin multiplataforma, mas mesmo assim tem algumas bibliotecas e algumas características também que vai aumentar essa complexidade, então você vai ter que tomar muito cuidado para você talvez não pensar só no cenário do Android, que até já adianto é um pouco mais tranquilo, e depois ir para o iOS, que tem algumas características ali que você precisa se preocupar. Gerenciamento de versões também é um ponto que você vai ter que se preocupar tanto para publicar os artefatos para Android, quanto publicar o artefato para Kotlin multiplataforma, quanto publicar o artefato para o iOS, né? Que tem os comandos, aí não vou entrar tanto no mérito, para não ficar muito denso, mas no Android, de maneira mais básica, não vai fugir muito do que a gente já está conhecendo, do que a gente já trabalha, aliás, que é o assemble, debug, release, não importa. Aliás, só um adendo, caso eu não fale mais para frente, agora esqueci, mas as variantes também você tem que configurar no build Gradle do próprio módulo do Kotlin multiplataforma para você também publicar esses artefatos com build types diferentes ou flavors diferentes. E no iOS também você precisa do CocoaPods, pelo menos eu utilizei essa parte do X-Framework, que é alguma coisa que eu esqueci o nome, mas utilizando a parte do CocoaPods para estar colocando no projeto. Conhecimento de multiplataformas não é requisito, mas ideal. A minha especialidade é Android, eu trabalho também com Flutter e eu trabalho agora, já faz alguns meses ali de maneira mais profissional, né? Estudo já faz um tempinho, mas profissional com KMP. Minha expertise não é iOS, só que eu há muitos anos já mexi em iOS, muitos anos atrás, um pouquinho, só para estudo, e isso ajuda, ainda mais na parte do pod install, toda essa parte do pod. Eu te garanto, se você quer uma dica, caso você não seja desenvolvimento iOS e quiser pelo menos se aprofundar um pouquinho mais, vê a parte do pod, que é a parte que talvez mais vai atrapalhar, porque a implementação em si, o Swift é parecido com Kotlin, que o mesmo vale para você que é dev iOS. Caso tenha interesse de aprender o Kotlin, já digo de antecipação que para Android beira até o ridículo a curva de aprendizado. Pelo menos quando eu aprendi o Flutter, eu demorei um pouquinho, depois eu engatei, porque a gente acaba meio que, infelizmente ainda, comparando algumas coisas, então acaba às vezes até dificultando um pouco essa curva, mas o do KMP é tão igual, que para Android fica bem fácil. E para iOS, a linguagem do Kotlin, eu acho que ela facilita muito para o Swift, e para quem é dev Android, mexer no iOS com o Swift também não é nenhum transtorno, tá? Uma coisa que eu quero deixar claro, então, teve algumas threads, eu não vou entrar no mérito aqui, né, mas teve algumas threads de Flutter e Kotlin multiplataforma, brigas, rixas, sei lá. Eu fiz até um meme com alguns comentários que tiveram de vídeos do meu canal do YouTube, que de um cara falava que o Flutter era melhor, outro rapaz, ou moço, agora eu não lembro de cor, falou que o KMP vai dominar o mercado, outro comentou, esse eu lembro que comentou, falou, mais fácil o Kotlin acabar, vai pesquisar. Gente, a minha ideia aqui, primeiro que não vou focar em telas, então, na minha percepção, o Flutter só se compara com o Kotlin multiplataforma Compose, que não é assunto que eu vou falar aqui, tá? E segundo, lembre-se, isso aqui são ferramentas para facilitar o nosso desenvolvimento. Traga propriedades, assuntos, tudo dependendo do cenário da sua empresa, da situação, pelo seu time. Foi uma das coisas que eu aprendi bastante esse ano, que também depende muito de boa vontade dos times estar evoluindo com as coisas.
Então coloque isso na conta e trata isso como se fosse uma ferramenta, caso você seja desenvolvimento nativo. Se você não for desenvolvimento nativo e está começando na área ou quer fazer um projeto 100% em uma plataforma e um framework de multiplataforma, avalia os 2 pontos, cada um funciona de maneira diferente, seja o Flutter com Dart VM e com o seu Skia de poder desenhar a tela, e o Kotlin multiplataforma que ele gera as classes, põe na balança, vê qual que está mais maduro, qual que não está, qual que se sente mais confortável e vai para cima, tá? Mas acho que não vale a pena aqui a gente entrar no fórum de discussão quem é melhor ou pior ou qualquer coisa do gênero. Bom, dando essa introdução, não sei se ela foi muito longa, mas agora entrando na proposta, né? Primeira parte, contexto é importante. Então, essa proposta que eu estou trazendo, ela, na minha avaliação, ela não serve para qualquer cenário e ela tem alguns requisitos para ser seguidos. Na minha percepção, se você já trabalha num projeto 100% Flutter, ao meu ver, não compensa essa proposta. Se você não concordar comigo e avaliar que compensa e quiser fazer esse experimento, ótimo, até vou querer saber depois, então entre em contato comigo, mas é só uma sugestão. Isso também tem outros depende, né? E lembrando que eu comentei até no slide anterior, isso depende muito da boa vontade do time de querer aprender. E até ter um conhecimento de prévio de Kotlin é legal, mas a boa vontade é a chave do sucesso, porque até pela parte de iOS, às vezes o pessoal tem uma resistência, essa palavra que eu queria achar, uma resistência muito grande com o Flutter. E talvez o KMP seja uma porta um pouco mais aberta para eles ali. E dando meus 2 centavos nesse assunto, eu acho que hoje em dia, tanto com o Flutter, quanto agora com o potencial que o KMP tem, eu acho que é muito difícil hoje um dev mobile falar que é só nativo. Pelo menos, até dando minha sugestão, em algum momento vocês vão ter que arranhar alguma coisa ali, seja um pouquinho de Flutter, um pouquinho de KMP, um pouquinho dos dois, ou pelo menos saber que os dois existam, para, enfim, ajudar e também para não ficar muito ser pego desprevenido na sua empresa, tá? Beleza. Qual é a proposta ali da biblioteca, né? O que eu tô querendo suprir, eu já comentei para vocês que a proposta é fazer uma biblioteca de REST, significa que é bater endpoint, pegar o modelo unificado no mesmo único compartilhamento de código, ter um método chamado get qualquer coisa. Nesse get qualquer coisa vai te retornar um objeto. Se você quiser criar ainda mais uma camada de regras de negócios para sua necessidade, você ainda cria e a sua aplicação usa, tá? Eu só dei um exemplo aqui, mas eu vou afunilar um pouquinho mais, que basicamente a proposta que eu estou trazendo é que essa biblioteca seria o domain e o data da sua aplicação. Eu não sei como você trabalha no seu projeto, tenta adaptar o que eu estou falando, mas de maneira mais clara ali pelas layers eu fiz essa divisão para ficar mais clara. Óbvio que dependendo do cenário, se você já tem o seu use case, interactor, sei lá que nome você pode dar para o seu, mas ele é responsável pela sua camada de domain, você pode utilizar ele, pelo menos eu não vejo nenhum crime nisso, tá utilizando uma classe de domain dentro de outra domain na gestão de dependência e tá usufruindo dela. Isso vale muito das características do seu projeto. Ou, se nesse cenário já fizer sentido, se já quiser deixar tudo desacoplado, isolado, bonitinho, que seria o melhor dos cenários, às vezes nem na nossa realidade, que por mais que a gente tente, às vezes não consegue de acordo com o código legado e tudo mais, você pode, se você conseguir, já espetar direto no seu ViewModel, eu estou usando o caso do Android, né? No iOS eu esqueci o nome, mas no ViewModel, e já espetar ele ali, e só você chamar via Flow, Coroutines, que é o que o Kotlin multiplataforma usa, para você estar utilizando na sua aplicação. E o cenário, para ficar um pouquinho mais amplo o nosso mapa ali, né, a nossa visualização, não vai fugir muito do que eu falei de antes, das camadas, que é a camada de Domain Data e a camada de apresentação. O cenário que eu estou propondo, que você pode estar passando aí, que eu acabei passando também, é que você precisa criar uma biblioteca que ela utilize tanto para Android quanto para iOS, só que dependendo da demanda, você não sabe, e essa biblioteca já exista, dependendo do cenário, você não sabe se você vai para nativo, para o Flutter, para o KMP Compose, porque não está previsto lá, mas você já tem telas só de Android, e se você quiser migrar para iOS e quiser utilizar outras aplicações, ou você vai para nativo também, ou você vai para Flutter, ou você vai para KMP. Então, em resumo, no meu cenário, se eu estiver trabalhando com Android e ela já tiver as telas prontas, e o iOS tiver interesse também, ou vice-versa,
Você não sabe qual vai ser a tela, que talvez ainda não foi definido. Será que vão criar de novo nativo e ficar 2 réplicas ali de visualização também? Não sei. Será que vai usar o Flutter? Aí provavelmente a abordagem seria um pouco diferente, que utilizaria um método channel, mas talvez eu não vou me aprofundar muito. Pode ser. Se dependendo demorar muito, vai para ano que vem, ou para quem sabe Deus, e você já quer arriscar de repente agora o KMP Compose, ótimo. Isso para mim não vai mudar. Lembrando, tá? Se fosse Flutter ponta a ponta, para mim essa proposta não compensa. Eu tô dando como comentário que se você já tiver uma solução nativa e quiser implementar na outra plataforma, beleza? Então, tranquilo. Então, uma coisa que vai ter em comum em todos esses cenários? A gente vai bater no back-end, vai ter o nosso contrato, vai pegar os modelos e a gente vai utilizar nas nossas aplicações nativas. É isso. Se lá na tela, na ponta, o Android vai estar fazendo integração com o Flutter, o Android vai estar fazendo integração com o Compose, ou tanto faz, ou até se você estiver trabalhando numa aplicação 100% KMP, tudo bem. Só no caso do Flutter que eu já colocaria essa condição que eu acho que não vale a pena e não seria produtivo, mas também eu não tenho nada contra quem acha que vale a pena isso, tá? Então qual foi a estrutura que eu pensei na hora de estar implementando isso, me preocupando com muito cenário produtivo, com muitas variáveis que de fato é a nossa realidade. Então, qual foi todos os pontos que eu fiquei pensando ali de preocupações? Configuração de dependência de bibliotecas, né? Porque tem as suas características de Android e de iOS. Configurações globais de uso comum. O que significa? O network é global. Eu vou ter um módulo network, eu vou ter um módulo, sei lá, de qualquer coisa, de algum repositório que você tenha. Isso é global. Então você precisa se preocupar com essas configurações. Com isso, você precisa se preocupar também com a gestão de dependência. No caso, eu utilizei o Koin, e eu vou até trazer mais para frente um detalhezinho interessante com o Koin, que foi uma preocupação minha pensando em escalabilidade, numa condição que um produto pode ter mais de uma biblioteca. Tá? Configuração de network, porque essa é a essência dessa proposta, justamente para simplificar. E preocupações com threads, que seria com o uso de coroutines. Até não coloquei aqui, mas é mais coisa. Configuração de ambiente, data, um monte de coisa, porque no Android é de uma forma, no iOS é outra. E não tem como eu achar que no Kotlin de plataforma isso vai tratar. Aí vale o que eu falei no começo. Por exemplo, tudo bem que no iOS foi mais simples do que imaginei quando eu tinha me preparado, mas como no Android a gente tem o costume de deixar mais versátil, a gente tem o View Scope, né? View Model Scope, todas essas coisas de graça pra gente, pra quem já é desenvolvimento Android. Então, a gente meio que não se preocupa tanto com o dispatcher para quem é da turminha do RX, com os nossos schedulers, tá? E eu me preocupei bastante com essa, e talvez um pouco à toa, que depois acaba dando certo, mas eu deixei já aberto ali para a pessoa usar. Mas qual é o ponto? No módulo do Common Main, que é o do meu módulo Shared, no módulo Common Main, que vai para as duas plataformas, eu criei, só dando um exemplo, o meu dispatcher IO e dispatcher main. Tranquilo. Um expected disso. E no Android eu coloquei, agora não vou lembrar de cor, mas eu acho que é dispatchers.main, agora não vou lembrar, e dispatchers.io. E no iOS eu tive que implementar a NS, o caramba 4 lá, dispatch, puta, é mó trampo lá, e eu tive que implementar para justamente já tratar essas threads. Isso serve para isso, para a data, que o método de data do Kotlin não vai funcionar para Android e para iOS o mesmo, o formato vai ficar diferente, são características diferentes, às vezes você tem peculiaridades que vão ser diferentes. Então, isso é uma preocupação que você tem que ter muito com o iOS, porque não adianta nada a gente trabalhar em multiplataforma e só pensar muito no Android, que eu vejo que acaba sendo até muito divulgado, porque se é multiplataforma é porque tem que dar certo no iOS, então isso é um requisito muito grande. Por isso que até o último item, me antecipando, tem que testar no iOS, não adianta, não tem como fugir disso. Foi uma preocupação, para falar a verdade, eu perdi mais tempo tendendo a parte do iOS, testando, do que fazer toda a parte de uma biblioteca que era grande em Android para Kotlin multiplataforma e refazer ela inteira. Eu perdi menos tempo disso do que pensar em todos os cenários, testar, entender, tentar estruturar que funciona para os dois. Então tem essa preocupação também no seu cenário, que é muito importante. E se você tiver um dev iOS aí com boa vontade do seu time, puta, melhor ainda. Publicação de artefatos, tá? A publicação de artefatos é o que eu comentei um pouco antes. Você vai ter que se preocupar um pouquinho ali com a parte do Assemble, com a parte do X-Framework e com algumas configurações de variantes se você tiver no caso do Android. Porque o build config, o build type e o flavors não é tão intuitivo no KMP.
Então você precisa se preocupar com essas características, com os seus match fallbacks, com os seus publishers variantes, com todas essas configurações, que é isso que eu vou estar explicando agora por detalhe cada item. E bora pro código, mas como não posso estar mostrando aqui o código ao vivo ali, eu vou estar mostrando aqui uns prints. Configuração de dependências, né? Não vou repetir dos cuidados que eu já comentei. O ponto de atenção são algumas características que eu quero mostrar para vocês. Precisa de plugin do Kotlin multiplataforma, óbvio. Precisa do plugin do nativo CocoaPods, que é a parte que eu uso do iOS. Android Library, porque ele é uma biblioteca do Android, então no final das contas o KMP ele gera uma biblioteca para ambas as plataformas. Então, como posso explicar? Que ambas as plataformas já interpretem de maneira certa, então por isso fica muito fácil a integração. Se você quiser colocar no seu projeto e espetar no seu projeto nativo, é só um import, tu coloca no seu Gradle dependencies lá do seu Gradle, e depois é só import, é super simples. E no ES também é super simples, tem que colocar lá no pod, tu põe um path ali e acabou. Então é bem tranquilo. E o serialization, isso aí foi pro network, mas eu vou pular. Essa é a parte da estrutura que eu estou comentando, que é interessante vocês saberem, né? Tem um escopo de Android e tem um escopo de iOS. Lembra que eu falei? Você precisa se preocupar com a Publish Library variantes. Você também vai se preocupar com Match Fallbacks, provavelmente, até antecipo. A parte de iOS tem um monte de processador, mas lá embaixo já fica meio que tabela que o Common iOS já vai estar como dependencies, no caso, o iOS X 64, o iOS ARM 64 e o iOS Simulador ARM 64, eles, antes de uma atualização do Kotlin, que já mexeu com o Kotlin de plataforma desde o começo do ano, vai saber que você tinha lá no seu C7 um gigante linguição lá, mas hoje em dia isso aqui já está mais diluído. Então esses caras já dependem as dependências de bibliotecas do Common iOS, tá? Então é mais tranquilo. E o CocoaPods você precisa configurar aqui normal, aí não vai fugir muito também não tem como fugir disso, pra falar a verdade. Aqui é a parte do seu C7. Lembrando, aqui é uma parte um pouco mais densa, até peço desculpas, mas é importante porque é aí que você consegue entender algumas características, que eu estou tentando trazer elas. Então, esses source sets foi tudo que eu falei. Tem o módulo como main, ele vai ter nossas dependências. Tem o módulo Android main, né? Eu errei o nome, mas tudo bem. Tem as nossas dependências. E tem o módulo iOS main, tem as nossas dependências. E tem o common test, que tem as nossas dependências, e por aí você vai trabalhando. Lembrando que todos vão acabar pegando um pouco do common main ali, se você também quiser ali trabalhar em cima, beleza? Configurações globais, né? Por causa de ter cada necessidade e tudo mais, diferenciação de ambiente, customização fácil, essa é a estrutura que eu acabei de falar, que é muito comum. Eu estou trabalhando com multimódulos de Kotlin multiplataforma, então você não precisa ter um único shared, você pode ter um módulo chamado Analytics, um módulo chamado Core, um módulo chamado da sua feature, um módulo chamado XPTO, e você pode distribuir, que funciona também tranquilamente, não vai ter dor de cabeça nenhuma. Mas pegando de maneira mais básica ali, você tem um shared com essa ramificação e estrutura de pacotes para você entender como de fato ele trabalha. Lembrando que se você fosse trabalhar numa aplicação 100% Kotlin multiplataforma Compose, você teria um outro módulo, .application, que seria de Android, e um outro módulo de iOS, também de aplicação. Então esse shared ainda ele é, de fato, um Kotlin de plataforma library. E não é porque você vai utilizar o Compose que você vai mudar essa característica dessa proposta para esse módulo, tá? Que slide foi esse? Ah, tá. Lembra que eu falei que você precisa fazer algumas características de configurações? E se eu espero alguma coisa num lado, que no caso, esse pacote aqui do Common Main, ele espera... eu crio uma classe que eu falo assim, eu espero que tenha uma data, eu espero um getData. Qualquer exemplo, um getName, um isDebug. Isso aqui tá mais simples, ficou muito mais robusto que eu fiz ali, mas eu quis simplificar. Você vai estar implementado ali e cada plataforma vai estar buscando. Um ponto que ainda não vi uma maneira tão elegante de fazer, esse expected, eu criei uma variável, até tá na implementação do próprio Kotlin, não foi nada, oh meu Deus, como inventei coisa. Que é esse getConfig platform, a gente pega de maneira meio que estática, modo de falar. Eu não gostei muito, mas ficou assim até para também eu consolidar e simplificar alguns raciocínios. E no caso do Android, já deixando um spoiler aí que você vai ter um problema, uma característica, é que existe parcelize no Android, mas não existe no iOS. O que seria o parcelize? Eu tenho um objeto, eu amasso esse objeto, ele
eu tenho um objeto, eu destruo esse objeto e depois eu remonto ele certinho quando eu passo de uma tela para outra, que são características da plataforma Android. Para isso, o objeto precisa ser parcelize. No iOS não tem isso. Então, essas anotações são falar assim, ó, eu espero que você faça isso, mas quem quiser implementar. Então, no iOS eu peguei o padrão, não vai acontecer nada, e no Android eu fiz toda a implementação das anotações do Android.os.parcelize, se não falar a memória, para estar funcionando nas minhas classes, que quando eu mudo de objeto de response para aplicação, esses objetos de aplicação eles poderem ser navegáveis em outras telas. Mas isso é muito uma característica, são exemplos e vai ter muito mais, tá? E um ponto que eu deixei como padrão, é uma opinião minha, que tudo que exige que ambos qual é o nome da palavra? Que ambos implementem. Então eu criei um config plataforma, eu criei um date plataforma, eu criei agora eu não lembro, eu criei várias classes plataforma. Eu dei o nome de plataforma, para não ficar uma linguiçona num config único. E para ficar um pouquinho mais separado ali, e tudo que eu sei que é plataforma, eu sei que é algo que no Android vai vir uma forma e no iOS vai vir outra. Ah, mas se não tá plataforma, eu sei que vai vir do como. Então, tudo vem do como, né? Mas você entendeu, né? Vai ser uma característica única do common main. Se eu sei que é plataforma e nome, eu sei que vai ter uma variante do Android e uma do iOS. Então, para mim, fica um pouquinho mais fácil. Aí vale como dica aí se você quiser seguir. Como muda o slide? Aqui, fechou. A injeção de dependência, eu utilizei o Coin. Qual foi a minha preocupação com isso? Se você olhar a própria implementação de injeção de dependência do Coin, do Kotlin multiplataforma, ela é bem simples. E ela, para quem já deve Android, é bem simplista. E para quem trabalha com bibliotecas Androids e espeta em vários produtos, a pessoa já vai estar acostumada, que ela cria um contexto isolado da aplicação. Então, o que significa? No nosso projeto vai ter o Global Context, né? E nesse Global Context eu vou ter todas as minhas instâncias lá dentro. Qual o problema disso? Se eu tiver uma instância chamada Rodrigo e tiver uma outra instância chamada Rodrigo, vai dar um BO. Então, se você não colocar override, que agora eu acho que até saiu override, mas enfim, se você tiver dois Rodrigos ali, vai dar um problema. Você não vai conseguir pegar, caso sejam lugares diferentes. Talvez você não consiga pegar e pode dar um BO no seu projeto. Lembrando que eu já estou pensando nisso em escalabilidade. Provavelmente no seu cenário mais simples e mais tranquilo, duvido que isso aconteça, tá? Mas qual foi a minha preocupação? No Android é muito comum a gente isolar os contextos do Coin quando a gente vai pegar de uma biblioteca. Então, se eu tenho o meu Global Context aqui e eu tenho a minha biblioteca, seja de Analytics, seja de qualquer coisa, eu vou ter um contexto de injeção de dependência isolado, entendeu? Vai ficar aqui certinho. Então, para não correr o risco, caso esse projeto também utilize bibliotecas que outro também não utiliza, isso não gerar nenhum tipo de conflito, é tipo zero risco. No iOS, na documentação eles ensinam você a trabalhar no único Global Context, eu acho perigoso. Então, pro iOS, você tem que fazer uma característica também, você tem que criar um helper, agora eu não lembro se eu coloquei no print aqui, mas tem que criar uma classe no meio do caminho ainda no seu iOS main, para no seu iOS você chamar o file e ainda inicializar aquilo. E como ali só mostram para fazer o Global Context, eu fiquei com receio disso. Lembrando que eu fiz vários casos ainda, é a primeira biblioteca ali, mas já estou me preparando. Se tiver outras, cada um também no iOS vai ter o seu cenário isolado, tá? Então é só uma preocupação que não é uma preocupação hoje, mas pensando lá para frente, tá? Que até a gente descobrir... Esse é o tipo do bug, tá, gente? Por isso que eu fiquei preocupado. Que esse é o tipo do bug que você vai perder muito tempo até descobrir que nasceu primeiro, ovo ou a galinha, mano. Vai ser muito embaçado. Então, como quem já do Android já deve ter passado por isso, eu já quis me precaver para iOS também. Que isso? Ah, tá. Exatamente o que eu falei. No iOS, você vai ter que criar o seu contexto, mas isso é normal. Para você criar a sua aplicação à parte, isso tanto para Android quanto para iOS, você vai ter que criar o seu contexto à parte, né? Então, eu criei o meu contexto à parte, que lá dentro eu vou estar inicializando o meu coin, e eu tenho o meu Coin Component, que é o meu mesmo, que herda do Coin Component do Kotlin, mas é o meu. Então esse cara que eu vou estar utilizando, e no iOS eu vou estar utilizando o Stream Player Helper, mas você pode dar o nome que você quiser, acho que até no projeto oficial lá que eu fiz lá, eu mudei o nome, mas nome que eu fiz até bem diferente, pra verdade, nesse sentido, mas a essência é o seguinte, você precisa de um cara no meio do caminho, porque como ele não vai inicializar, ele até inicializa lá no iOS, mas você precisa de alguém dar o trigger.
Diferente no Android, que a gente tem um view model, basicamente, né? No módulo de gestão de dependência, um view model que se estiver dentro do zcase, que estiver dentro do repositório, que estiver dentro do service, ele dá o trigger quando abre a tela e já vai. No iOS isso não acontece. Então o trigger é basicamente a instância dessa classe que é o meio do caminho que tem os injects e a gente vai chamando. Na parte de configurações de network e tratamento de erro, eu utilizei o Ktor, acredito que você não vai utilizar outro. Para quem é da turminha do Retrofit, eu achei o Ktor um pouco mais limitado. Limitado, não sei se é a palavra, mas diferente, provavelmente é, com certeza. Então, tudo que você está acostumado no Retrofit, esquece, quebra e foca na documentação do Ktor. Se você for olhar alguns artigos, caso eu já não tenha escrito algum ou publicado algum quando você está vendo isso, alguns artigos, se você for ver, a maioria deles está pegando o Ktor mais da versão 1.0 alguma coisa. A versão 2. alguma coisa também, que eu agora não lembro de cor, ela ficou mais fácil. Por exemplo, esse Content Negotiation, que antes não existia. Então, dá uma olhada lá, que basicamente o Ktor funciona de... Você tem sua estrutura inicial de HTTP Client e você tem os seus plugins, que é sempre install alguma coisa, install alguma coisa, install alguma coisa. E nesse install, quando vai configurar o seu módulo, que no meu caso foi o módulo, você vai tendo as suas necessidades que você precisa para o Ktor, e o mesmo vale para o tratamento de erro, tá? Um ponto importante, o Ktor para o Android é diferente de iOS. Este módulo está no Common Main, tá? Só que algumas características você pode colocar no Android e este HTTP Client aceita um HTTP Client do Android. Então, em vias gerais, você pode criar alguma coisa genérica, tipo, lembrei, um network Platform, por exemplo, que tem algumas características ali que você vai utilizar no seu módulo padrão do seu Common Main. Não sei se está ficando muito confuso, mas tomara que não. E tanto o Android quanto o iOS tem as suas características que esse HTTP Client já consegue aceitar, tranquilo? Então isso aqui é uma dica que pode ajudar muito, caso você trabalhe com certificados e tudo mais, facilite muito a sua vida. Ainda mais que foi o meu cenário, se você já tem tudo pronto no HTTP, a pessoa criou, nem sendo só você, mas você criou e outras pessoas do seu time criaram, um monte já de classe, um monte de interceptor, um monte de certificados, de classes do meio certificado. Em vez de você refazer tudo no Ktor, lembrando que não garante nem que funciona tudo isso no iOS, porque são hardwares diferentes, então pode ter características diferentes, você pode fazer de uma forma, conforme eu expliquei, de você tá pegando de maneira genérica no seu, só que o Android vai te deixar o certo e o iOS vai te deixar o certo. Então isso funciona, isso é muito bom. Isso talvez é o que, na minha visão, dá muito potencial, não só para network, mas qualquer coisa. Então isso é uma lição muito grande, você pode aprender do KMP. Qualquer coisa você pode tratar de maneira isolada em cada plataforma, mas no final das contas tratar de maneira unificada. Tá? Threads. Acho que eu já falei um pouquinho antes, a parte das threads. Mas aqui é um pouquinho mais na prática, as preocupações que eu tive. Lembrando, no iOS nem precisou disso, porque ele fica bonitinho. Quando você chama o método, ele quebra ali, já aparecendo esqueci o nome do texto ali, o value, vírgula e o erro nullable ali. Já fica bonitinho as threads, não trava nada, bonitão. Mas de qualquer forma, como já me preocupei antes, e eu vi que tinha docs explicando isso no próprio documentação do KMP, eu já me preocupei e eu montei. Então, em cenários do Android, quem quiser utilizar, não coloquei print aqui, mas põe os dispatchers. Quem quiser colocar no iOS, implementa esses caras ali. Aí você pode, talvez, numa necessidade, trabalhar com só threads main, threads I/O e por aí você vai brincando nesses cenários. Tranquilo? Publicação de artefatos. Publicação de artefatos, como eu falei, você tem algumas características e preocupações. Você tem que publicar tanto para código multiplataforma, para Android e para iOS. Pô, Rodrigo, mas eu só publiquei para Android e para iOS e não precisei publicar para KMP. Aqui eu tô com medo que fique muito longo, mas se você publicar para KMP e colocar só na sua biblioteca, você não precisa necessariamente ter de Android, porque o KMP ele já vai buscar essas bibliotecas de maneira automática. Se eu me falar mais que isso, talvez complique a sua vida, senão a gente pode conversar depois, eu explico com mais detalhes, mas não vai fugir muito disso. No Android, como eu já falei, acho que mais de uma vez, você roda o comando assemble, e no iOS você vai rodar esse pod, publish, debug, exe, framework, Hadouken ali, entendeu? Testes no iOS, que é talvez acho que é o último item da parte de estrutura de todas as preocupações. iOS é preocupante. Você tem que se preocupar com iOS. Ela só é multiplataforma porque tem que funcionar em mais de uma linguagem, seja web, seja Android, seja iOS.
O Flutter, pelo menos a minha experiência, é muito dolorosa, e também pessoas que trabalham comigo é muito dolorosa a parte do Flutter na experiência de iOS. Então você tem que se preocupar com iOS, tá? O network, me preocupei, todos esses pontos que eu trouxe para vocês, as threads, até de maneira talvez besteira, que acabou dando certo depois, mas me preocupei, tem que se preocupar. Portar as classes, não precisa se preocupar, é ridículo, tá? Fique tranquilo. A injeção de dependência, eu expliquei qual foi a minha preocupação pensando em escalabilidade em escopo de injeção de dependência, separando o Global Context e Isolation Context, tá? E tratamentos de erros, pode ser unificados, deve ser unificados, e também é bem tranquilo. Se você quiser no network, não é tão tranquilo quanto no retrofit. No retrofit é muito fácil, pra verdade. Mas no aqui é um pouquinho mais manual que você vai ter que fazer no Cator, mas tem as características que você pode resolver facilmente, tanto para Android quanto para iOS. Isso não vai apertar em nada os eventos de iOS. E eu digo mais, tem como ainda você criar bibliotecas, fazer tudo isso, e o DevOS nem quiser mexer, e tá tudo bem, porque ele só vai consumir como se fosse uma biblioteca ainda com o nome das classes dele. Então, cara, isso aqui é genial, isso aqui ajuda muito o nosso desenvolvimento, tá? E a conclusão, tá, gente? Essa é a proposta que eu quero trazer para vocês, de você estar utilizando o KMP para quem tiver já interessado na linguagem, quem já tiver interessado na tecnologia e não tem um cenário de UI, porque para começar do zero com o iCompose, eu acho que é muito caso específico. Eu particularmente ainda não sei como funciona a integração do KMP Compose, como eu já sei a do Flutter, que é ver método de channels, configuração de Flutter já em group, já tem algo mais estabelecido. O do KMP ainda tem um desconhecimento da minha parte. Porém, isso aqui é muito poderoso. Isso aqui não é uma proposta minha que eu estou trazendo super inovadora. Empresas como Netflix, como Xteam, como McDonald's, cara, tem um monte de empresa que já usufrui, já está utilizando isso. Justamente com essa proposta. Isso aqui não vai impactar em nada o desenvolvimento das pessoas nativas, até porque elas, pode ser que não tenham interesse, e tudo bem, só que isso agrega de alguma forma, assim, é muito tranquilo mexer, e eu acho que agrega muito valor nisso, e como o Kotlin é um pouco mais, qual a palavra certa? Mais próximo, digamos assim, do Swift, as dores são menores dos times também, até para aprendizado, tá? Então, lembre-se, pensa também no seu amiguinho lá do iOS, não só de Android. Para Android, já falo para você, se você tá sentado aí vendo, já vai para casa no final de semana, aproveita amanhã e olha o KMP, é muito fácil para mexer para quem é dev Android, em pouco tempo você vai aprender. E caso você não aprenda rápido, desculpa se eu deixei uma pressão social nisso, não foi a intenção, eu só tô querendo dizer que é um cenário mais tranquilo e o mundo, seja de Gradle, seja de Kotlin, ou características de pacotes, é o mais próximo à nossa realidade, então você não precisa aprender algo, você vai indo com a maré, tá? E essas preocupações de escalabilidade são preocupações que eu tive, porque eu trabalho num projeto muito grande, com expectativas muito grandes, e você também, caso você trabalhe, você vai ter que colocar isso na balança. Isso é uma decisão em conjunto que envolve não só desenvolvimento, envolve gestão, produto, porque no final das contas todo mundo da empresa está ganhando e está também sofrendo esse tipo de risco, então alinhe com o seu time, alinhe com as pessoas, alinhe com as suas lideranças, caso não sejam vocês, e é isso, tá? E os pontos estruturais foram as minhas preocupações. Se vocês tiverem mais, ponham. Nunca é ruim ter problema com nunca é ruim ter excesso de preocupação. Um ponto que eu não coloquei, que eu acho que não está muito recente na apresentação, eu estou tendo preocupação agora recente também com as coisas de segurança e funciona bem também, tá? Então não é o problema hoje, porque como ele transforma a classe para as classes Android, o ProGuard, o DexGuard, ele já se vira no meio do caminho e tá tranquilo também. Beleza? Essa foi a minha apresentação, tomara que você tenha gostado. Bom, se quiser falar comigo depois, só me dá um toque, eu tô aqui para estar ajudando você de alguma forma. Voltando aqui para nós, para a galerinha do YouTube, acabando essa parte mais burocrática, mais política. Tomara que você tenha gostado, foi um treinamento, não sei se ficou muito bom, foi a primeira vez, então a primeira vez a gente nunca sabe se fica tão bom, tomara que fique melhor pessoalmente. Mas vamos pro código um pouquinho, vai ficar longo esse vídeo, então se você tá aqui, você é valente, se inscreva no canal, pelo amor de Deus, que não é possível que você tá todo esse tempo e não se inscreveu no canal. Dando já um spoiler, essa configuração já é uma prévia como vai ser o nosso projeto Stream Player App no KMP no Codando TV. Para falar a verdade, a estrutura que eu trouxe profissionalmente foi já baseada na estrutura que eu já montei num sample um pouco mais estruturado, mas a vida começa em samples, óbvio, depois estrutura um pouquinho mais, ou tenta deixar mais próximo possível
para estar só trabalhando seus cenários mais próximos da realidade. Então esse vai ser o repositório, que ainda não vai estar divulgado, só provavelmente ano que vem começar a divulgar os vídeos. Eu não quero datar o vídeo, mas provavelmente em 2024, beleza? Então fechou? Mas eu vou estar mostrando aqui um pouquinho mais na prática. Aqui é o Buildgrad do módulo Shared, beleza? E aqui é uma aplicação simples, tá? Ainda não está o código oficial do Stream Player App. O que eu estou mostrando aqui? As coisas que eu mostrei no print. Aqui eu coloquei o Parcelize também, que foi algumas características, né? Eu esqueci de colocar no print, mas como eu tive que colocar Parcelize, eu tive que trabalhar em cima. CocoaPods, os Sources, que foi aquelas malditas preocupações que eu comentei com vocês, beleza? E aqui são coisas de Android, tipo namespace, Copilot SDK, default config, e esse maldito build config aqui, porque por incrível que pareça, esse cara não é automático. E se você precisa fazer um build config.debug, você tem que falar, olha, eu estou interessado em fazer um build config debug. Então, se você quiser pegar habilitar gerações de build configs, e você fala assim, nossa, eu gerei os build configs e nada deu certo, você precisa falar que eu quero que isso gere, tá? Então vale aí uma coisa que não fica tão claro. Que é a estrutura, como eu falei, Android main, iOS main e o common. O common tem um monte de cacete de coisa aqui e taxa de serviço. Beleza, eu tô usando o Cator. A estrutura que eu montei, eu coloquei o client na camada de serviço, implementando mesmo, tá? Não deixei para responsável do repositório, mas fica o critério no seu projeto. Se tá muito confuso e de repente tá muito complicado o que eu tô explicando, deixa nos comentários, que não vai ser esse vídeo, que eu vou explicar com muito detalhe, mas eu pretendo fazer um vídeo tirando todas as dúvidas de KMP. Então, cada vez mais vocês tragam os pontos, eu consigo estruturar melhor o script para estar mostrando para vocês, tá? Mas o Cator ficou aqui, vou estar mostrando só uma palhinha também, tá, gente? Mas se você ver, não vai mudar nada do que você já pode estar acompanhando do nosso projeto. Caso você não acompanhe, tem quase 60 vídeos lá do nosso Stream Player App e tem nosso repositório que é público. E não vai mudar mais nada, porque aqui é uma interface que eu vou ter o meu repositório. Isso aqui não é Android, isso aqui é tecnologia, né, digamos assim. Eu vou ter o meu erro de response, vagabundo aqui só para testar. E aqui é a minha classe de aplicação de response, que não está completo, que eu fiz meu percorrido. E aqui é o Serializable, que esse Serialize Name e o Serializable é do próprio Kotlin, para poder funcionar, tá? Que foi aquele plugin lá que eu mostrei no slide, que é o Serialization, tranquilo? E gestão de dependência, tem o meu App Modeling, que tem o meu repositório, meu service, pode ter um monte de coisa que você precisa. Eu fiz dessa forma, mas tanto faz, isso aqui não vai mudar o preço do dólar. O meu Core Component, tem o meu Core Coin Component, é um Coin Component, que eu expliquei. Meu Network Platform é toda aquela estrutura que eu comentei para vocês, de que eu preciso de log, eu instalo o log. Eu preciso converter o JSON, eu instalo o meu JSON. E aí vai indo. Tratamento de erro, papapá, e por aí vai, tá? Depois eu explico melhor. Aqui é meu qualifier, nada demais. Exceções, nada demais. E aqui test helper. Ah tá, é pro iOS entender no mundo deles ali que esse cara é que o iOS vai chamar para poder dar o trigger, que nem eu expliquei. No iOS, o que é legal falar é a injeção de dependência. Eu criei um start coin pro próprio coin, pro próprio iOS dar um start coin. O iOS não vai saber as classes de Kotlin multiplataforma. Então você tem que criar, nesse cenário, uma carcaça, não sei o que nome falar, mas uma camada aí no meio para o iOS interpretar, tranquilo? Special de iOS foi o que eu expliquei. Network de iOS. Tá usando o Darwin aqui, tem algumas características. No Android eu coloquei mais coisa, porque eu precisei, enfim, na minha parte profissional. Aqui acho que não tem nada, mas enfim. No iOS eu precisei colocar algumas características. No seu você vai colocar outras. Então isso aqui você vai ter... O que é importante você saber com isso é que você consegue trabalhar. E que nem eu fiz aqui, que eu tenho o meu Network Platform, que eu fiz um Network Platform, que ele tem um Get Base URL. Tem um HTTP Client, que esse HTTP Client, ele vai ser o do Cator, com as implementações do iOS, que foi basicamente o que eu fiz. Então eu estou pegando o HTTP Client, que é o meu config, que já veio pronto para mim de graça, e eu só estou sobrescrevendo ele. E eu pego esse cara aqui, tanto para Android, que eu vou de Android aqui. De Android, ó, super simples. Para esse cenário, né? Profissionalmente ele é muito mais robusto e deve ser. E aqui eu estou utilizando, ó, o meu Get Plataforma HTTP Client. Eu estou pegando ou de Android ou de iOS. Tranquilo?
Então, dali em diante, depois que eu já preenchi minhas características, eu preencho as coisas compartilhadas unificadas. Então, nesse ponto, eu acho, pelo menos, que tá bem tranquilo. Desculpa se tiver, talvez, dando muito conteúdo em pouco tempo, é só para também vocês terem uma palhinha ali. E a ideia é deixa eu só fazer funcionando pelo menos um pouquinho, mostrar os logs. E como pega aqui, né? No Android, né? No Android é muito simples. Eu gero o artefato e você pega ou via módulo, que aqui eu fiz um módulo junto, né? Ou você pega como módulo, ou você pode pegar como dependência de um Maven Repository qualquer, tá? Isso é tranquilo. E na hora de chamar as classes, cadê? Android, CRC, Java, cara, me perdi. DI, AppModel. Aqui, beleza. Aqui eu tô pegando do próprio... Não, mentira, aqui eu já tô pegando, já tô na classe, né? Já tô no lugar certo. Aqui eu já tô pegando da minha própria biblioteca, que é do outro módulo. Cadê? Apagou a luz aqui, mas tranquilo, vamos seguir. Aqui, cadê? Quero mostrar aqui, ó, beleza, achei. Que é do meu repositório do Shared. Tranquilo? Aí, beleza, nada muda, tá? Pessoal, não sei se ficou zoada essa parte do final, só quis pelo menos dar um pouco mais de graça para não ficar só muito mais caxias ali na parte dos slides. Isso aqui é uma palhinha do vídeo, tomara que você tenha gostado. Se você já viu, tomara que me deseje sorte. Eu sei que pode ter sido já tardio, mas pô, ajuda de qualquer forma. Se você tá com alguma dúvida, a minha ideia é explicar com bastante detalhe todos os pontos que eu tenho aprendido. Se você quiser, você deixa seus comentários para eu estar aprendendo, para eu estar mostrando mais pontos. E caso você ficou até no final, se inscreva no canal e ajude aí o Codando TV a crescer. Obrigado, viu? Valeu!